A aula de hoje, digamos que envolve os tipos de relações diferentes que podem existir entre dois planos, entre duas retas ou entre uma reta e um plano. Isto é um assunto que não costuma ser abordado desta forma nos manuais, pelo menos de acordo com aquilo que eu tenho contacto. O que eu pretendo com esta aula, com a aula de hoje, é organizar o tipo de relações que existem entre estas figuras no espaço. Bom, vamos começar com a posição relativa entre dois planos. Dois planos têm três possibilidades entre si. Eles podem ser concorrentes, isto é, eles vão se intersetar numa reta. Portanto, podia ser, por exemplo, uma figura mais ou menos. Imaginem que isto era um plano, o outro plano seria mais ou menos assim. E eles iriam se intersetar nesta reta. Estão a ver? E o que é que tem que acontecer neste caso? Basta que os seus vetores normais não sejam colineares, isto é, não sejam múltiplos um do outro. Por exemplo, no caso, o exemplo que eu tenho aqui, um vetor é o 2 menos 3, 4. Estou a falar dos vetores perpendiculares ao plano. E este aqui é o vetor 2, 0, menos 6. Claramente, estes vetores não são múltiplos um do outro. Está bem? Depois, estritamente paralelos, que é o que acontece quando tenho, por exemplo, um plano aqui e outro aqui em baixo. Eles nunca se intersetam. Neste caso, os vetores vão ser múltiplos, porque lá está, se olharem para os vetores que são normais, nota-se que eles são colineares, não é? Que têm a mesma direção. Até podiam ter o sentido ao contrário, mas a direção é a mesma. Quer dizer que os vetores são múltiplos um do outro, mas as suas expressões não são múltiplas uma da outra. Eu já vou passar a explicar. Se olharem para este exemplo aqui, os vetores são 2 menos 3, 4 e o do outro é menos 4, 6, menos 8. Ora, daqui para aqui basta eu multiplicar por menos 2 e obtenho o vetor do segundo plano a partir do vetor do primeiro. Agora, será que as expressões também verificam essa propriedade? Isto é, comparando esta expressão com esta, se eu multiplicar esta expressão toda por menos 2, a primeira parte fica igual. O problema é que a segunda devia estar cá a menos 4 e está 6. Quer dizer que, como os vetores são múltiplos, mas as expressões não são múltiplas, eles não têm pontos em comum, então os planos são estritamente paralelos. Agora, qual é a última situação que falta? É os vetores, é os planos serem coincidentes. Neste caso, tudo é múltiplo. Os vetores são múltiplos e as expressões também. Quer isto dizer que eles no fundo representam o mesmo plano? Porque se eu multiplicar pela mesma constante de um lado e do outro e as expressões ficarem iguais, eu no fundo estou a construir o mesmo plano. Portanto, este plano aqui, que no fundo é outra situação que eu referi há pouco, os vetores são os mesmos dos de cima, se vocês repararem, só que eu daqui para aqui consigo obter a outra expressão multiplicando por menos 2. Quer isto dizer que os planos são coincidentes. Portanto, isto vai ser muito útil na resolução de sistemas, que será a nossa próxima aula. Eu vou saltar esta parte, vou continuar a prestar atenção a esta parte da posição relativa entre duas retas. Já agora recordo que para calcular o ângulo entre dois planos, façam aquilo do produto escalar, está bem? O cosseno entre um vetor normal e o outro é o produto escalar entre o vetor e outro em módulo a dividir pela norma de um vezes a norma do outro. Isto dá para ângulo entre dois planos e ângulo entre duas retas, quer estas retas estejam definidas no plano, quer estejam definidas no espaço. Agora vamos ver o que acontece relativamente à posição entre uma reta e um plano. Ora, uma reta e um plano eles podem ser estritamente paralelos. Portanto, aqui temos o plano, a reta eu vou desenhar aqui em cima. Olhem lá o que acontece aos vetores normais. Aos vetores diretores. Quer dizer, o vetor diretor da reta vai ser perpendicular ao vetor normal do plano. Portanto, uma reta é paralela a um plano se os vetores... Desculpa, eu estava aqui a falar de duas retas e já estou a falar de uma reta e de um plano. Mas vou aproveitar e vou puxar um bocadinho para baixo. Estamos aqui em baixo. Uma reta é paralela a um plano se os vetores são perpendiculares, como eu fiz há pouco no desenho. Está bem? A reta ser perpendicular, o vetor da reta ser perpendicular ao vetor normal do plano e um ponto da reta não pertence ao plano. Como é que a gente faz isto? Pegamos num ponto da reta, e vocês já viram que é relativamente simples sacar um ponto da reta, e substituímos no plano. Se este ponto não estiver no plano, então o resto dos pontos também não estão.
Está bem? Porque já sabemos que eles são paralelos. Portanto, sendo paralelos, eles têm duas hipóteses possíveis. Ou são estritamente paralelos, ou então são mesmo coincidentes. Para serem coincidentes, ou seja, diz-se que a reta é aposta ao plano, quer dizer que ela está contida no plano, basta que os vetores sejam perpendiculares e um ponto da reta esteja no plano. Ora, se o ponto da reta está no plano, obrigatoriamente a reta toda vai ter que estar dentro do plano. Está bem? A última situação é a reta ser concorrente ao plano. Isto é, intersetam-se num ponto. Isto é, termos aqui o plano e a reta fazer isto, toca aqui num ponto. Basta que os seus vetores não sejam perpendiculares. Está bem? Nós já vimos há pouco que quando os vetores são perpendiculares, então a reta é paralela ao plano. Falta depois saber se é estritamente paralela ou se são coincidentes. Bom, num próximo ponto, nós vamos ver depois como é que se calcula o ponto de interseção entre uma reta e um plano. Já vamos a esses pequenos pormenores. Já agora, como é que se calcula o ângulo entre uma reta e um plano? Utiliza-se a mesma fórmula de há pouco, aquela da norma do produto escalar entre o e o v, a norma do u e a norma do v, em que estes são os vetores, um há de ser o vetor normal do plano, outro há de ser o vetor diretor da reta, só que aqui em vez do cosseno metemos o seno do ângulo formado entre eles, está bem? Este ânglozito alfa, que é o ângulo que a reta faz com o plano, calcula-se com o seno. É o único que é diferente. E é muito fácil de identificar, porque é o único que também tem duas figuras diferentes, que fala de retas e de planos, está bem? Que fala de duas condições diferentes. Bom, vamos ver agora sim quais são as 4 situações possíveis relativamente à posição de duas retas. Aqui temos muitas situações. A primeira diz respeito a quando é que uma reta é estritamente paralela à outra. Portanto, para duas retas serem paralelas é muito simples. Basta que os vetores sejam paralelos. Para elas serem estritamente paralelas, ou seja, não se tocarem, basta que um ponto de uma reta não pertença à outra. Portanto, nós podemos pegar num ponto de uma reta, num ponto P qualquer, e substituímos na condição da outra reta. Imaginem que esta é a reta R e a reta S. Sacamos um ponto da reta R e substituímos na S. Se este ponto não estiver lá, as retas são estritamente paralelas. Se o ponto estiver, as retas são coincidentes, é outra situação. Depois, as retas podem ser concorrentes, isto é, os vetores não são paralelos, não são colineares, mas existe um ponto em comum às duas retas. Também já vou explicar a seguir, é mesmo de seguida, como é que se calcula a interseção entre duas retas. E a última situação possível no espaço é as retas podem ser não complanares. Eu estou a falar no espaço, está bem? Estou a falar de duas retas no espaço. O que é que significa isto delas serem não complanares? Esta expressão não complanar significa que elas não definem um plano. Ou seja, nem são paralelas, portanto, nem coincidentes, nem estritamente paralelas, nem se intersetam num ponto. E se vocês, por exemplo, pegarem duas canetas, imaginem que essas canetas são infinitas, representam as retas, vocês têm 4 situações possíveis para as posições relativas entre essas duas canetas. Vocês podem metê-las uma paralela à outra, podem meter as duas a ocupar o mesmo sítio. Óbvio que fisicamente isso é impossível, mas imaginem, as retas acabam por ser coincidentes. Podem colocar as duas canetas a tocarem-se num ponto, está bem? Basta cruzá-las. A outra situação, e essa sim, é fazerem, por exemplo, pegam nas duas canetas e tentam arranjar a maneira delas nem serem paralelas nem tocarem num ponto. Isso é possível fazer no espaço. No plano já não é possível. Se fossem retas no plano, só tínhamos estas 3 situações aqui. As não complanares não faz sentido, não é? Porque as retas estão definidas no plano. Mas eu estou a falar em retas no espaço. Já agora, volto a recordar, o ângulo entre duas retas faz-se com a forma dos cossenos, tal e qual como eu fiz há pouco. Bom, relativamente à posição relativa está praticamente tudo dito. Falta só aqui falar um bocadinho sobre como é que esta coisa funciona em termos de paralelismo e perpendicularidade. Quando é que dois planos são paralelos? Bom, dois planos são paralelos se os vetores forem paralelos. E são perpendiculares se os vetores forem perpendiculares. Maravilha. Funciona tudo perfeitinho. Duas retas. Quando é que duas retas são paralelas? Bem, se os vetores diretores forem paralelos e são perpendiculares se os vetores também forem perpendiculares. Portanto, quando as figuras são iguais, tudo é muito bem comportado. Ou seja, duas retas são perpendiculares, por exemplo, se os seus vetores forem perpendiculares. O que acontece quando nós cruzamos duas figuras diferentes? Isto é, quando queremos comparar uma reta a um plano. As coisas mudam. Uma reta é paralela a um plano se os vetores forem perpendiculares, ou seja, acaba por ser ao contrário. Porque, volto a recordar, esta reta tem este vetor diretor e este plano tem este vetor diretor. Se repararem, este plano e esta reta são paralelos, embora os vetores sejam perpendiculares. E o contrário acontece se eu quiser que uma reta seja perpendicular a um plano.
então os seus vetores vão ser paralelos, vão ser múltiplos um do outro. Tá? Pronto, feitas estas considerações, vamos ver como é que se descobre a interseção entre dois planos, duas retas e uma reta e um plano. Vamos começar por dois planos. Imaginem que eu quero intersetar dois planos que são não paralelos. Eu vou meter aqui mesmo o exemplo. Eu depois já mostro o que é que eu pretendo com isto que estou aqui a dizer no resumo. Portanto, imaginem que eu tenho o plano x mais y mais z igual a 4 e 2x menos 3y mais 2z igual a 6. Que eu quero intersetar estes dois planos. Claramente eles não são paralelos, porque não têm vetores paralelos, não é? Os vetores não são paralelos. Aqui é o 1, 1 e ali é o 2 menos 3, 2. O que eu vou tentar fazer é chegar a uma expressão deste género aqui. Ou seja, ter duas incógnitas isoladas de um lado e outra sozinha do outro. Isto não é muito difícil de fazer. É quase como resolver um sistema como vocês faziam no nono ano. Portanto, eu vou aqui já começar por isolar o x. Fica x igual a 4 menos y menos g. Não tem necessariamente que ser o x, pode ser outra coisa qualquer. Vou cá em baixo e meto 4 menos y menos z no lugar do x. E agora vou fazer as simplificações necessárias deste lado. Portanto, agora como é que isto fica? Fica 8, aqui é 6. Pode passar para aquele lado, fica menos 2, está bem? Passo já o 2 vezes 4, 8, passo 8 para aquele lado. Aqui fico com menos 5y. E do outro lado fico com menos 2z mais 2z que corta. Portanto, no fundo, o y dá igual a 2 quintos. E agora vou ao sítio onde isolei o x. X igual a 4 menos y menos z. X igual a 4 menos 2 quintos menos z, que é o menos y. Passo isto ao mesmo minador, fica 20 menos 2, que dá 18. 18 quintos menos z. Portanto, o x é... O y é 2 quintos. Portanto, se eu quiser agora obter uma expressão geral desta interseção, o x dá 18 quintos menos z. O y dá 2 quintos. Do z eu não tenho informação nenhuma, então o z é z. Simplesmente. Que é para só ficar com uma incógnita. A ideia é ficar só com uma letra. Eu até posso separar isto. Vou separar os valores das letras. Fica 18 quintos, 2 quintos e 0, mais z a multiplicar por menos 1, 0 e 1. Se vocês repararem, este z pertence a R. Isto é a equação de uma reta. Estão a ver como é que eu consegui obter a equação vetorial da reta a partir da interseção dos dois planos? Portanto, a ideia é esta. Isolar duas incógnitas diferentes de um lado e ter uma só incógnita do outro. Por exemplo, neste exemplo aqui, eu fiquei com x igual a 3 menos 4y e o y igual a menos 8 mais 2z. A letra que usei, por acaso, foi a mesma. Quer dizer que o x fica com esta expressão, o y com esta e o z com esta. Quando eu separo isto, fico com os números são 3, menos 8 e 0 e os valores que estão associados ao z é menos 4, 2 e 1. E tenho aqui o ponto por onde ela passa e o vetor. E isto é uma equação vetorial da reta. Já viram como é simples fazer a interseção de dois planos? Isto não, mais uma vez, é daquelas coisas que infelizmente não é muito abordado nas aulas. Ou melhor, às vezes aparece num teste e depois vocês não sabem como é que se resolve. Próxima situação. Vamos ver como é que se intersetam uma reta e um plano não paralelos. Está bem? Porque se fossem paralelos, ou a reta estava mesmo em cima do plano e era uma reta aposta, e a interseção dava a própria reta, ou então se fosse estritamente paralelos não dava nada. Eu peguei aqui nesta reta, que tem esta equação vetorial, e vou aproveitar e definir aqui um plano qualquer. Vou inventar um plano. X mais y mais z igual a 3. Pronto. X mais y mais z igual a 3. Bom, esta reta claramente não é paralela a este plano, porque os vetores não são perpendiculares. Está bem? Se vocês fizerem produto escalar entre estes vetores, isto não vai dar zero. O que é que eu faço? Eu vou pegar nesta equação, que é no fundo a equação vetorial, e vou obter a equação paramétrica. Está bem? Está aqui, x igual a 1 menos 3k, y igual a isto. E o que é que eu faço? Aqui no sítio onde está o x, substituo por esta expressão. No sítio onde está o y, substituo por esta. E no sítio onde está o z, substituo por esta. E já viram com quantas incógnitas é que eu fico agora naquela expressão? Com uma só, com k. Descobrindo o valor do k, é só substituir novamente naquelas equações paramétricas até encontrar o ponto. É simples, está bem? É óbvio que se a reta estiver na sua equação cartesiana, dá um bocadinho mais de trabalho. Mas passem a equação cartesiana para a equação vetorial. Eu já vou mostrar como é que isso se faz no último exemplo. A última situação é,
descobrir a interseção de duas retas concorrentes. Portanto, até isto ajuda a vocês descobrirem se de facto as retas se tocam num ponto ou não. Porque vocês podem resolver um sistema com duas retas, vocês veem logo se elas são paralelas ou não. É só olhar para os vetores. Está bem? Comparar os vetores. Porque elas sendo paralelas ou são coincidentes ou não se tocam em nenhum ponto. Se as retas não forem paralelas, elas podem tocar-se num ponto, como podem também não se tocar. Que é aquela situação de elas serem não complanares. Então, como é que eu verifico isto? Portanto, eu vou mostrar-vos onde é que vêm estas condições aqui. Portanto, estamos na última situação e não vos maço mais com isto. Portanto, imaginem que esta vinha, provavelmente, esta reta R vinha desta condição aqui. 1, 2, menos 1, mais K, 0, 1, menos 1. Estão a ver? Eu daqui saquei as equações paramétricas. E este podia vir, por exemplo, da equação vetorial. Mais 4 sobre menos 1. Se repararem, o ponto que aqui está, recordem como é que funciona a equação cartesiana da reta, o ponto é sempre a subtrair. Portanto, o ponto é o 5, 5 menos 4. E o vetor, que são os números que estão aqui em baixo a dividir, é o 2, 1 menos 1. Portanto, bate tudo certo, não é? Isto podia ficar x, y, z igual ao ponto 5, 5 menos 4 mais k vezes o vetor 2, 1 menos 1. Eu estou a fazer o problema ao contrário, mas ele podia vir assim. A equação da reta podia vir assim. Só que eu acho que é preferível vocês tentarem passar as retas para a sua equação vetorial para, a partir daí, tirarem isto parâmetro a parâmetro, que é muito mais fácil trabalhar parâmetro a parâmetro. Agora que nós já temos as equações paramétricas, se o x é isto e o x também é isto, então eu posso isolar. Estão a ver? Este valor é igual a este, porque são os dois iguais ao x. E o mesmo acontece com este e com este, que são iguais ao y, e com este são iguais ao z. Já viram com quantas incógnitas é que eu fico? Com duas. Com o lambda e com o k. Está bem? Não pode ser k, k, de um lado e do outro. Portanto, as equações paramétricas fazem com que surjam duas novas incógnitas, neste caso o k e o lambda, mas se eu depois isolar as abscissas, igualar as abscissas, as ordenadas e as cotas, eu fico apenas com duas incógnitas. E agora, a partir daqui, é fácil descobrir os parâmetros lambda e k. Olha, logo lá em cima conseguimos descobrir o lambda, que dá menos 2. Não é? Passo o 5 para aquele lado a subtrair, fica menos 4 e passo o 2 a dividir. E agora já não vai dar muito trabalho descobrir o k. Substituo o lambda por menos 2. E agora pode acontecer aqui uma coisa. Se estas soluções do k, da segunda e da terceira equação, forem diferentes, só quer dizer uma coisa, quer dizer que as retas não se tocam. Então este 2 passa para lá a subtrair, fica k igual a 1. Daqui ficamos com menos k igual a menos 1. Ora, bate tudo certo, porque este aqui dá menos 2, passa o menos 1 para aquele lado a somar, então o k dá 1. Se estes capas dessem diferentes, só queria dizer que as retas não se intersetam. E já descobrimos uma maneira para ver se as retas são concorrentes ou se são simplesmente não complanares. Está bem? Viram como é que eu fiz? Eu acho, é assim, há outros caminhos para descobrir a interseção entre retas, entre planos, entre uma reta e um plano. Eu estou a fazer isto porque para mim tem mais lógica trabalhar por parâmetros. Principalmente para as retas. Vocês não sei se repararam, mas quer na reta com plano, quer na reta com reta, eu fiz sempre as equações paramétricas. Porque são mais fáceis, são relativamente mais simples. Portanto, saibam passar com facilidade da equação cartesiana para a equação vetorial e vice-versa, porque é na vetorial que a gente consegue tirar as equações paramétricas. Volto a insistir aqui num ponto, que é nesta coisa aqui do paralelismo e perpendicularidade. Porquê? Porque é um ponto muito explorado em perguntas de escolha múltipla. Tá? Lembrem-se que quando as figuras são iguais, tudo é muito bem comportado. Quando as figuras são diferentes, que é só uma situação, que é reta com plano, as coisas mudam. Na próxima aula vamos falar de sistemas com 3 incógnitas. Até breve.